Fractal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Fractal Revisa. Hoje nós vamos revisar os artrópodes para a provinha de vocês que vai acontecer logo mais. Galera, é o seguinte, os artrópodes, nós temos alguns pontos que são de extrema importância que vocês precisem frisar. E são esses pontos que eu quero revisar hoje. Primeiramente, todos os artrópodes possuem um exoesqueleto de quitina. O que é isso? É aquela armadura, aquela casquinha que fica em volta de um besouro, de uma formiga, por exemplo, que você pisa e faz crack, sabe? Isso é um exoesqueleto, quer dizer que esse indivíduo não tem um endoesqueleto. Você nunca vai encontrar os ossos de uma formiga, os ossos de uma borboleta. Por quê? Porque eles não possuem esse endoesqueleto, mas sim um exoesqueleto. E esse exoesqueleto ele vai ser composto por quitina, que é um tipo de carboidrato. Outra coisa importante, eles serão um grupo mais abundante dos animais. Por que ele é o grupo mais abundante? Por que eles deram tão certo no mundo? Nós temos alguns motivos que justificam isso. Primeiro, esses indivíduos têm uma capacidade incrível de reprodução. A grande maioria das espécies colocam muitos indivíduos de uma vez só no mundo. Imagina só, uma aranha. Uma aranha, quando vai se reproduzir, tem um casulo e dentro desse casulo tem centenas de novas aranhas. De uma vez só. Então, dá a ele uma capacidade reprodutiva imensa. E essa capacidade reprodutiva imensa faz com que eles consigam ter uma grande quantidade de indivíduos. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que dá pra gente identificar que deu essa vantagem grandiosa a eles é a baixa necessidade de recurso. Para você ter um suporte para a vida de artrópode em um ambiente, não é tão rigoroso quanto de um animal, por exemplo, um mamífero. Para você fazer com que vacas consigam se desenvolver, nós precisamos de muito mais recurso, muito mais espaço do que esses artrópodes. E, por fim, mas não menos importante, o próprio exoesqueleto, que dá uma resistência extrema, dá uma força monstruosa. E essa resistência, gente, faz com que ele tenha uma sobrevida muito legal. Por exemplo, se a gente cai no chão, a gente vai machucar, a gente pode ralar. Esse ralado abre espaço para infecções, o que diminui a nossa expectativa de vida. Agora, um exoesqueleto, você pode bater, você pode ralar, que muito dificilmente vai afetar a parte interna desse indivíduo. O que faz com que ele tenha uma resistência muito grande. Quem nunca viu um besouro, por exemplo, que ele fica voando e batendo no canto no outro assim, e para ele tá tudo bem, certo? Então, esses são alguns dos pontos que justificam essa tamanha diversidade. Nós temos artrópodes na água, que são os crustáceos, nós temos artrópodes em ambiente terrestre, aí temos várias categorias, a mais famosa delas são os insetos, a interação na cadeia alimentar deles é magnífica, então são diversas características que fazem com que os artrópodes tenham tanto sucesso no nosso planeta. Outra coisa que a gente tem que citar é a importância ecológica. Qual que é a importância ecológica que a gente pode trabalhar? Pensa só, é a base da alimentação de diversos animais. Sem os artrópodes, nós não conseguimos ter algumas polinizações, por exemplo. Sem a abelha, diversas plantas não conseguem ter a polinização. Sem outros animais também, você não consegue ter a polinização. Então, os artrópodes têm uma importância ecológica incrível. Incrível, incrível, incrível. Outro ponto importante, importância econômica. Como assim? Nós temos o nosso país com uma grande produção de soja, produção de milho, por aí vai. Se você tem uma praga que está dizimando a sua produção de soja, isso está afetando a sua economia. A importância nem sempre precisa ser positiva, pode ser negativa também. Por outro lado, uma produção de laranjas, por exemplo, não consegue ter um lucro muito grande se não tiver uma polinização eficiente, porque sem polinização não tem frutos. E quem faz a polinização, no caso da laranja, são insetos. Ou seja, nesse caso, o mesmo artrópode que pode tirar a grana, no caso da lagarta que está comendo a folha da soja, pode fazer ganhar a grana se a gente trabalhar com outra espécie, mas todos eles dentro de artrópodes. Tudo bem?
Outra coisa que dá para a gente puxar para outro lado, que não esteja ligado com o agronegócio, que ainda afeta a economia. Hoje, tem alguns países que praticam a entomofagia. O que é entomofagia? Seria o ato da gente se alimentar desses artrópodes, principalmente de insetos. Professor, como assim? Comer insetos? Isso não é coisa de asiático e não sei o que, você está por fora, meu irmão. Entomofagia é praticada em alguns países do mundo, não só na Ásia, mas também na Europa, Alemanha, você tem a carne processada. Você não vai comer o inseto inteiro, você tem alguns produtos que são feitos à base desses artrópodes. Por exemplo, você pegar uma farinha de grilo, que tem muito mais proteína por grama do que a carne de vaca. Você faz uma farinha que é tipo um pozinho, coloca como base da confecção de um bolo, por exemplo. Você vai comer, você muito provavelmente não vai sentir gosto diferente nenhum, e esse bolo vai ser muito mais nutritivo. E para a gente conseguir produzir um artrópode desse, produzir um grilo, nós precisamos de muito menos alimento e muito menos água para fazer ele desenvolver. Quando comparado com a indústria da carne bovina, da carne de suíno, da carne de aves. Então, o impacto ambiental causado pela entomofagia é muito menor do que quando a gente come carne vermelha. Tudo bem? Então, isso daí, gente, é o futuro. Espero que no futuro, nós consigamos tirar essa cultura de aversão aos artrópodes e trazer eles para a nossa alimentação. Isso ia resolver muitos problemas de nutrição. O custo de produção desse tipo de alimento é muito inferior, o que consequentemente pode deixar o preço final do alimento barato. Imagina só, nós produzimos baratas para servir de ração para alimentar peixes. E aí a ração do peixe vai ser bem mais barata, vai ser muito mais nutritiva e, consequentemente, pode fazer com que a carne do peixe tenha um custo menor lá para a população. Então, é algo que vocês têm que prestar bastante atenção e revisar bem. E por fim, mas não menos importante, a importância médica. O que seria a importância médica? Alguns artrópodes transmitem doenças para a gente. Olha só, a gente está aqui em Goiás, Brasil. É um ambiente onde tem aquele mosquito, o mosquito da dengue, sabe o Aedes aegypti? Ele é um tipo de artrópode que causa muita doença, certo? Então, as doenças transmitidas por insetos são uma das importâncias dos artrópodes. E é importante você revisar para a gente não entrar em problemas. Tudo bem? Outra coisa importante, os tipos de desenvolvimento. Nós temos diversos tipos de desenvolvimento desses artrópodes. Nós temos alguns que são classificados como ametábulos ou ametabólicos. Esse indivíduo, quando sai do ovo, ele sai da mesma forma do adulto, ele só vai crescer. Então você não tem metamorfose. Os hemimetábulos ou hemimetabólicos são indivíduos que passam por uma metamorfose incompleta. Seria aqueles indivíduos que ganham uma asa, mudam um pouquinho, mas nada tão grandioso. Por exemplo, o grilo. O grilo, você tem a fase dele de ninfa, certo? Que ele é como se fosse um grilozinho só que sem asa, e depois ele cresce e ganha essas asas. Com as baratas é a mesma coisa. Agora, os indivíduos holometábulos são aqueles que têm metamorfose completa. O caso mais famoso é o da borboleta. Então ela tem uma fase de larva e uma fase adulta. Qual que é a vantagem dos indivíduos apresentarem diversas fases do desenvolvimento? Quando você tem uma fase de larva e uma fase de adulto, muito dificilmente eles vão competir pelo mesmo alimento. E competir com a própria espécie não é algo vantajoso. Então, quando a larva se alimenta de um determinado tipo de coisa, por exemplo, folhas, e o adulto se alimenta de néctar, eles não vão competir. Então, eles conseguem ocupar o mesmo ambiente sem um interferir no outro necessariamente. Então, isso é vantajoso, que aumenta ainda mais a adaptação deles ao ambiente, fazendo com que eles tenham um sucesso. E, por fim, o gráfico de crescimento. Esse exoesqueleto, ele tem uma desvantagem. Ele limita o crescimento do animal. Então, na hora que o corpo dele tenta crescer, ele acaba batendo ali naquele exoesqueleto, ele não consegue crescer mais, a não ser que ele troque de exoesqueleto. Então, quando ele troca de exoesqueleto, ele consegue crescer. Então, nesse gráfico aqui, por exemplo, nós temos o tamanho em relação ao tempo.
Perceba que chega um momento em que ele não cresce, de repente ele dá um estirão de crescimento. Esse estirão de crescimento foi graças à equidise, que é a troca de exoesqueleto. Na época das cigarras, quando elas ficam cantando e tudo mais, aquele momento em que elas fazem a equidise. Tanto é que elas deixam a casquinha lá. Nem todos os artrópodes deixam a casquinha, alguns comem. Afinal, essa quitina é carboidrato, e carboidrato é um recurso muito importante. Então, alguns acabam comendo, se alimentando desse exoesqueleto. Então, à medida em que vai passando o tempo, ele vai fazendo equidise e assim ele consegue ficar cada vez maior. Alguns têm limite, e aí eles não fazem mais equidise, tá bom? Por fim, nós revisamos os pontos mais importantes dos artrópodes, certo? Vamos fazer algumas questões da lista só para poder fixar com louvor esse nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá. Peguem na lista de vocês a questão número 8. Ela diz o seguinte: os insetos reúnem o maior número de espécies animais conhecidas. Assim, é o grupo mais diversificado de artrópodes e, consequentemente, entre todos os animais. O grande sucesso desse grupo no meio terrestre é atribuído especialmente ao seu exoesqueleto quitinoso e à evolução do voo, característica que permitiram o deslocamento eficiente e a rápida fuga de predadores e busca de novas formas de alimento. Além disso, os insetos têm sexos separados, sua fecundação é interna e são ovíparos, ou seja, colocam os ovos. Pode-se afirmar que os insetos têm desenvolvimento. Primeiro item, ametábulo direto, sem metamorfose. Do ovo eclode um indivíduo jovem, semelhante ao adulto. Um exemplo é a traça dos livros. Então, olha só, um indivíduo ametábulo, ele tem desenvolvimento direto, ou seja, da mesma forma que ele sai do ovo, ele vai só desenvolver em tamanho, mas ele vai continuar tendo as mesmas estruturas físicas. Então, está correta a primeira parte. E ele fala que do ovo eclode um indivíduo jovem semelhante ao adulto, que também está certo. E um exemplo é a traça dos livros. Então, o primeiro item, ok. Segundo item, hemimetábulo indireto, com metamorfose incompleta. Do ovo eclode uma ninfa semelhante ao adulto, mas não tem asas desenvolvidas. A ninfa origina o adulto. Exemplo, o percevejo. É outra que também está correta. Então, os indivíduos hemimetabólicos, eles têm uma metamorfose incompleta. Eles mudam somente algumas características. Por isso que a questão diz desenvolvimento indireto. E, por fim, holometábulo. Indireto, com metamorfose completa. Do ovo eclode uma larva distinta do adulto. Passa por uma fase de pupa, que é como se fosse um casulo, podendo formar o mesmo. Daí ocorre a metamorfose, onde a larva se transforma no jovem, que emerge completamente, formando e origina o adulto. O exemplo são as moscas. Então, vamos lá. Quando a gente coloca lixo, geralmente em casa, e deixa lá por algum tempo, surge aquelas larvinhas branquinhas, parecendo uns arrozinhos que ficam mexendo. Essas larvas são larvas de mosca. Se você esperar por um tempo, que fica observando, você vai ver que aquela larva vai originar um casulinho. Desse casulo, após alguns dias, vão sair as moscas. Tá bom? Então, nada mais é do que mosquinha no seu estado larval. Então, quais afirmativas estão corretas? Todas estão corretas. Tudo bem? Outra questão interessante da gente trabalhar é a questão número 9. Ela diz o seguinte: qual das curvas representa o crescimento de um inseto hemimetábulo, desde o seu nascimento até a sua fase adulta? Então, olha só, crescimento de artrópode, gente, é um crescimento onde ocorre a equidise. Então, é como se fosse uma escadinha. Se você observar as alternativas aí, ao que melhor corresponde a esse tipo de desenvolvimento é a da letra E. Tudo bem? E é isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, por favor, busquem os plantões, tá certo? Eu vou estar lá para poder ajudar vocês com o que vocês precisarem. Não se esqueçam de estudar os demais assuntos, lembrando que isso daqui foi um apontamento, é uma revisão. Isso daqui não é tudo que vai ser cobrado na prova, tá bom? Então, gente, beijo para vocês, boa prova e até a próxima.